Vamos falar sobre Marcos Leonardo, Ângelo, Odair Helman e Soteldo nesse vídeo. Então já te convido a ficar comigo até o final. Já deixa o seu like, se inscreve no canal para você sempre receber os vídeos, as lives que a gente produz aqui diariamente, trazendo informações sobre Santos Futebol Clube. E também te convido a deixar a sua opinião sobre os assuntos que a gente vai comentar aqui, tá certo? Bom, vamos começar falando sobre Marcos Leonardo, essa expectativa do Santos, do staff e do próprio jogador de ser negociado para algum clube da Europa. Matéria da Gazeta Esportiva que fala o seguinte: Marcos Leonardo atraiu o interesse de equipes como Sporting de Portugal, Roma e Lazio da Itália. No momento, nenhuma das conversas está em um estágio mais avançado. O staff do atacante aguarda a abertura da janela de transferência da Europa para definir o futuro do jogador. O período de transações varia conforme cada país. Entre as principais ligas europeias, a primeira a abrir é a inglesa, no dia 14 de junho. Itália, Alemanha, Portugal e França abrem no primeiro dia de julho. A janela que fecha mais cedo é a italiana, no dia 31 de agosto. Inglaterra, Alemanha e França fecham em 1º de setembro. Já em Portugal, o período é válido até 22 de setembro. Aos 19 anos, Marcos Leonardo soma 141 partidas e 42 gols com a camisa do Santos. No Mundial Sub-20, disputado na Argentina, o atacante se destacou com 5 gols em 5 jogos. O menino da Vila tem contrato com o Peixe até 31 de dezembro de 2026. É aquilo que a gente sempre vem falando, né? A grande expectativa do Santos em relação ao Marcos Leonardo é uma venda por um valor relativamente alto, que o Santos consiga, com esse dinheiro, pagar a dívida, ter uma tranquilidade em relação a pagamentos, né, de salário, direito de imagem e principalmente se reforçar. Essa situação envolvendo a necessidade de vender algum menino da Vila, especificamente, né, Ângelo ou Marcos Leonardo, ou quem sabe os dois, caso venha alguma proposta, é algo que vem sendo repetidamente confirmada publicamente pelo presidente Andrés Rueda. Então, a expectativa do Santos é que, caso apareça alguma proposta, 15 milhões de euros, 20 milhões de euros ou mais, que o Santos negocie o jogador. Lembrando que 70% dos direitos econômicos pertencem ao Santos, tá certo? Então, o valor seria, né, em relação a esses 70%, que é o que o Santos está interessado. E também pode ser discutido metas que o Santos venha a receber um valor extra ou até mesmo uma porcentagem em venda futura. Enfim, o Santos também deve tentar colocar isso em um contrato. Agora, é aquilo que a gente também sempre vem comentando, né? O Santos, por meio do seu presidente, vem sempre deixando claro para todo mundo a situação financeira, o desespero que o Santos tem para vender algum jogador, né? Então, a gente sabe que isso em negociação pode ser ruim para o Santos, que é aquilo que eu sempre já dei exemplo aqui para você. Se eu sei que você tá precisando de dinheiro e eu quero comprar teu carro, por exemplo, eu não vou te oferecer aquilo que você tá pedindo, eu vou oferecer menos, porque eu vou pensar, bom, o Zezinho ali tá precisando de dinheiro, eu quero o carro dele, eu vou oferecer menos, porque ele tá desesperado, ele pode aceitar, né? Então, o Santos também, por falar demais o seu presidente, pode ter esse tipo de problema. Torço para que não, mas quem sabe, né? Quem sabe. E também espero uma postura firme do Santos em relação à negociação de atleta, porque todo mundo dificulta a vida do Santos. O Santos também, né, tem que ser justo. Não pode ser uma festa pro time que tá querendo comprar algum dos nossos jogadores. Então tem que se valorizar o Santos também. Eu sei que a situação financeira é difícil, mas tem que buscar se valorizar. Saindo de Marcos Leonardo e entrando para Ângelo, já a situação do Ângelo, o Ângelo ele apareceu no começo da temporada com a possibilidade dele ser o salvador financeiro para o Santos, né, caso ele fosse vendido. Acontece que o Nottingham Forest, por conta de fair play financeiro, a negociação acabou não fluindo, não acontecendo. O Flamengo, o Ângelo negou ir para o Flamengo, né, o Santos até queria negociar o Ângelo.
E até agora o Santos não recebeu nenhuma proposta ou uma sondagem mais forte de algum clube da Europa. Alguns clubes italianos, né, muito se comenta o Milan, por exemplo, teria feito uma sondagem. Mas entre sondagem e proposta existe uma longa distância. Qual que é a aposta do Ângelo nessa janela de transferência? O bom acesso que o Giuliano Bertolucci, empresário, né, um dos principais empresários aí no ramo de jogadores de futebol, que tem uma boa entrada em clubes da Europa, consiga fazer essa ponte entre o Ângelo e algum outro clube da Europa. Essa é a confiança também por parte do Ângelo. Ângelo que negou ir para o Flamengo porque confiava que poderia ser negociado para algum time da Europa nessa janela do meio do ano. Ah, Nájila, se for o Ângelo, o Marcos Leonardo fica? Se for um, não vai o outro? Depende. Depende da proposta. Se for algo irrecusável, o Santos pode vender os dois. Só que aquilo. Pensa o seguinte, o Santos já não tem jogadores com qualidade, né? Se você vende Ângelo e Marcos Leonardo, que são jogadores no atual elenco com mais potencial de venda, né, financeiramente, jogadores que têm mais potencial para que o Santos faça dinheiro, então você tem a obrigação, se você perde esses dois jogadores, de reforçar o seu elenco. Porque aí qual que vai ser a desculpa? Porque se você não reforçar, depois de você vender Marcos Leonardo e Ângelo, que são apontados como as principais promessas, né? Aí a situação fica complicada. Então é isso, se vender, a torcida tem que exigir uma melhora significativa nesse elenco, não é nem time titular, nesse elenco do Santos. Pelo menos esse é o meu ponto de vista, tá certo? Bom, falando agora sobre Soteldo, tivemos uma atualização. O Flamengo jogou contra o Racing na última quinta-feira e o técnico Sampaoli foi questionado, porque a imprensa argentina começou a noticiar que Sampaoli teria indicado ao Flamengo o Soteldo e que o Flamengo poderia entrar nessa disputa com o Santos para comprar o jogador que pertence ao Tigres do México. Aí o Sampaoli foi questionado e ele disse o seguinte, abre aspas, é um jogador com quem trabalhei no Santos, mas não é verdade que eu pedi ele aqui. Estamos agora em uma etapa de melhorar nosso elenco. Seguramente aparecerão jogadores novos nessa janela, mas não sei dar nomes. Reitero que Soteldo é um jogador que respeito e admiro muito e que fez uma grande temporada comigo no Santos. Então, a versão do Sampaoli é de que ele não pediu o Soteldo. A informação de que o Sampaoli teria, né, indicado o Flamengo a contratação do Soteldo é do Merlo, César Merlo, né, jornalista argentino, que já falou também sobre várias negociações do Santos, que depois acabaram se confirmando, né, então ele acabou dando essa informação e teve uma certa repercussão aqui entre os torcedores santistas e flamenguistas. Tanto chegou ao próprio Sampaoli essa situação, mas tá aí a versão do Sampaoli. E por fim, vamos falar de Odair Hellmann. Odair Hellmann que tá pressionado. Vai ser muito importante esse jogo contra o Curitiba neste sábado, 4 horas da tarde. Curitiba que não vence há 15 jogos e o Santos que não vence há 7 e vem aí de 2 eliminações, né? Copa do Brasil e Sul-Americana também. É um jogo importante em relação ao Odair Hellmann, porque imagina se ele perde ou até mesmo se ele empata com o Curitiba. A pressão vai aumentar. Ele está respaldado por Falcão e por Rueda, mas também tem alguns conselheiros, até membros do comitê de gestão do Santos, que já começa, né, a pensar numa possibilidade de uma mudança na comissão técnica do Santos. É aquilo que a gente sempre vem comentando. A multa rescisória do Odair Hellmann é de cerca de 5 milhões de reais. 5 milhões de reais para um time como o Santos é meio complicado, né? A gente fala que o Santos não tem dinheiro para nada, que o Santos ultimamente também tá suando para manter o salário em dia, acabou de perder alguns milhões aí, tanto na Sul-Americana como também na Copa do Brasil, pela eliminação, então não é um dinheiro que o Santos tem fácil, esses 5 milhões. Eu acho quase impossível, pode ser que, sei lá, se o Santos empatar ou perder pro Curitiba, que o Odair peça demissão, pode ser que isso aconteça, mas eu acho muito difícil. Você pediria demissão?
Ou você esperaria ser mandado embora para embolsar o valor da multa? Que é seu direito, né? Tá ali no contrato. Contrato, a partir do momento que as partes assinam, tem que ser cumprida. Então, se o Santos aceitou isso, está sujeito a isso, não é mesmo? Enfim. Então, Odair Hellmann muito pressionado para esse jogo do Santos contra o Curitiba. Repito, multa rescisória ali na casa de 5 milhões, né? Por que esse valor? Que vai diminuindo, tá? Com cada mês que o Odair Hellmann vai permanecendo no Santos, vai diminuindo. Por quê? É quanto que ele tem ainda a receber de salário. Essa é a multa rescisória do Odair Hellmann, e o Falcão também é o mesmo esquema. Ele recebe praticamente a metade, né, que o Odair recebe, e aí também, se o Santos quiser se livrar dos dois, é o mesmo esquema da multa rescisória, tá certo? É isso, essas são as informações desta sexta-feira. Vou deixar aqui no card para vocês o vídeo de pré-jogo entre Santos e Curitiba, Santos com novidades na escalação. Então vou deixar aqui o vídeo para vocês assistirem agora, tá certo? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e relembrando, depois do jogo contra o Coxa, tem aqui a nossa live pós-jogo, tá certo? Bom final de semana para vocês, grande abraço para vocês e